Agora, o comentário final. Daniel Farias. Com você todos os dias, fim de papo no estádio Benitão. 1 para a equipe do Bugre. Gol do Guilherme Parede aos 46 minutos de pênalti. Clássico, meu amigo. Canto esquerdo do goleiro Marcelo Carné, que se esticou, mas só pegava essa bola se estivesse ontem. Primeira vitória da equipe do Bugre fora de casa, a primeira vitória no Paulistão, garante 3 pontos importantíssimo, encosta no G8, neste momento, no fechamento da quarta rodada. Fica na 9ª posição com 5 pontos, os mesmos pontos do 8º colocado, que é o Santos, que está um pouco à frente do Guarani apenas pelos critérios de desempate. O jogo aconteceu na cidade de Rio Claro, em São Paulo, no estádio Benitão. Vitória do Guarani, vitória importantíssima, Pedro Lino. Resultado justo, Daniel. O Guarani mereceu a vitória, a primeira vitória no Campeonato Paulista. Quem fez o gol do Guarani foi o Guilherme Parede de pênalti. Uma belíssima cobrança de pênalti que ele bateu no mesmo canto do Marcelo Carné. O Guarani que neste momento vai a 5 pontos no Campeonato Paulista, na 9ª colocação, e só depende de si para continuar no Paulistão da Série A1 do ano que vem. O técnico Matheus Costa é o novo velho técnico do Guarani. Eu acho que ajeitou a casa. Essa vitória deu mais tranquilidade totalmente pro Guarani. Agora trabalhar com calma. O Guarani que volta a campo na próxima segunda-feira contra a Portuguesa no Canindé, às 8 horas da noite, que a gente estará aqui na transmissão do Portal Futebol Interior. 3 pontos e não se fala mais nisso. E mais um ponto, Daniel. Kaique França. Pra mim, o Kaique França, o melhor da partida. O Guarani acha um goleiro depois de alguns anos sem um goleiro pra falar: meu time tem um goleiro. O torcedor bugrino falar: meu time tem um goleiro. Kaique França tava na reserva do Sport no Brasileirão da Série A do ano passado. O Guarani foi lá, fez uma boa proposta. O Kaique França acertou o gol do Guarani. Vai tomando forma esse time do técnico Matheus Costa. Tem ainda o Kevin, tem bons nomes no banco de reserva. Tem o Diego Torres, que hoje é reserva do Isaac. O Kevin, que entrou no jogo contra o Santos, fez o gol. Cicinho, que tem bastante experiência. O Ralf, nem se fala, tantos clubes que ele passou, tantos títulos que ele ganhou. O Natan Melo vem dando um jeito no time do Guarani. William Farias também, boa partida jogando com a camisa do Guarani. Eu acho que o Guarani tende até a classificação para a próxima fase do Paulistão, Daniel. O jogo foi um jogo bem aberto, né? Foi um jogo bem disputado. A gente comentou durante a transmissão que foi um jogo muito acirrado. As equipes buscando jogo, buscando ritmo, né? Ao todo hoje tivemos 9 cartões amarelos. Então isso mostra o quanto o jogo foi disputado realmente. Muitas faltas, a arbitragem em cima de cada lance foi justo, marcou um pênalti para a equipe do Bugre aos 46 minutos do primeiro tempo, e aí o Guilherme Parede conseguiu converter, e no segundo tempo foi marcado pênalti também em favor da equipe do Velo Clube. Quem foi para a cobrança foi o Daniel Amorim, da equipe do Galo Vermelho, e aí Kaique França, numa noite inspirada, o arqueiro da equipe bugrina foi no canto direito, rasteiro, ligeiro, conseguiu jogar essa bola para a linha de fundo, impedido o que seria o gol do empate do Velo Clube, sacramentando a primeira vitória do Bugre, garantindo 3 pontos importantíssimos, colocando o Guarani numa situação tranquila, colocando o Matheus Costa numa situação favorável e deixando o final de semana do torcedor bugrino muito feliz, muito alegre. E o próximo compromisso da equipe bugrina é na segunda-feira, dia 26, 8 horas da noite a bola rola, mas às 19 horas tem pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior, e é claro que você, torcedor bugrino, é muito mais do que convidado para torcer, para vibrar com, se Deus quiser, mais uma vitória da equipe bugrina. Comentário final. Daniel,